Olá, meus amigos, né? Vamos finalizar essa aula de estrutura lógica, né? Para ter o conhecimento do significado dos símbolos matemáticos usados na lógica, bem como o seu valor lógico de cada preposição, né? Para finalizar, né, os conectivos, vamos ver agora os conectivos condicionais, tá certo? Pessoal, o primeiro conectivo condicional é esse símbolo aqui da seta que indica, está indicando, né, para o lado direito. O que é que significa? Ele significa se então, certo? E o outro condicional que a gente vai ver nessa disciplina, volta aqui novamente. O outro condicional, tá aqui, ó. Né? É esse outro símbolo aqui, ó, que essa seta está apontando para as duas direções, certo? É esse primeiro, que significa se então, e esse outro aqui significa se e somente se, certo? Que é que a definição diz o quê? Colocando o condicional se então, olha o símbolo se então, entre duas preposições P e Q, obtemos uma nova preposição, né? Que se escreve dessa forma aqui, ó. Quando eu coloco o conectivo entre essas duas preposições P e Q, ao qual vamos ler o quê? De que forma se lê? Quando eu coloco esse conectivo entre duas preposições. Se lê dessa forma aqui, ó. Se P, então Q. Ou seja, a letra P é o condicional suficiente para Q. E Q é a condição necessária para P. Vamos aqui. Vamos a algum exemplo, certo? Observe, né, que P, que é o antecedente, né, o que antecede, né, a gente viu aqui na definição, novamente para a definição, que a preposição P, né, ela é a condição suficiente para Q, e Q é a condição necessária para P. Então vamos ver na prática, né, para abrir mais o entendimento. Então, como diz aí na definição, do condicional P, se então Q, a preposição P é chamada de antecedente e Q é chamada de consequente. Então, observe que na primeira preposição de letra P, o que é que diz? 2 é divisor de 4. E a preposição Q, o que é que ela diz? Que 4 é divisor de 20. Então, quando eu pego essas duas preposições, essas duas frases, e coloco o conectivo de condicional se então, né, entre essas duas preposições, o que acontece? Como é que se escreve? Ó, se, essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, que é a letra preposição P. Se 2 é divisor de 4, então, olha aqui a preposição aqui, o condicional, se então, onde é que ele aparece? E aqui é a preposição que. Então, a preposição P, se então que, se lê, se 2 é divisor de 4, ó, se 2, se P, não, se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20, certo? Vamos ao outro exemplo. Outro exemplo aqui. Exemplo 2. O que é que a preposição P diz? 2 vezes 5 é igual a 10. O que é que a preposição que fala? Que 3 é divisor de 10. Se eu for escrever, né, essas duas preposições, né, com o conectivo de condicional, se então eu vou escrever se, a letrinha P é se
se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10, né? Letra Q aqui. Vamos lá. Qualquer dúvida você vai falando no comentário aí do vídeo e a gente vai esclarecendo, tá certo? Aqui é só para que a parte do conceito de matemática lógica entre na cabeça de vocês, né? Na mente, no aprendizado, né? E assim você possa pegar os conteúdos que você está estudando em casa e rever, né? Poder aí sanar algumas dúvidas, algumas lacunas, certo? E esse condicional, sim, então, né, eles têm algumas condições na sua tabela verdade, né? O que é que diz essas condições? O condicional P, se então Q, é falso somente quando P é verdadeiro e Q é falso. Caso contrário, será verdadeiro. Ou seja, para ser falso, só tem uma condição, que está aqui na tabela. Se o P for verdadeiro e o Q for falso. Então, o resultado vai ser o que? Falso. Caso contrário, vai ser o que? Todas as preposições verdadeiras. Mas nesse caso, preste atenção, tem que decorar. Tem que decorar. Se P for verdadeiro e F for falso, o resultado vai ser falso. Caso contrário, os outros casos serão verdadeiros, como está aí aqui na tabela verdade. Então vamos adiantar aqui para o vídeo não ficar tão longo. O outro condicional é esse aí da setinha, né, que vai e volta, né, está apontando para as duas direções. O que é a definição disso? Colocando o condicional entre essas duas preposições P e Q, obtemos uma nova preposição, que se lê P e somente se P, Q. Se somente se P. Desculpa aí, pessoal. P se somente Q, né? Então, P é o condicional necessário e suficiente para Q. Q é a condição necessária e suficiente para P, ou seja, P, então Q é reciprocamente, ou seja, algo recíproco. Então, o que acontece? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui extenso aqui nesse livro. Não tem, né? Então, vamos aqui, vamos esse primeiro exemplo. Ó. A preposição que, P, diz que 2 é divisor de 12, certo? E a preposição que diz que 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Então, como é que se lê, né, essa preposição composta? Se lê da seguinte maneira. Se, presta atenção aí, olha, se 2 é divisor de 12, somente se 2 vezes 7 for divisor de 12 vezes 7, certo? Então, na primeira condicional, né, uma seta está só para o lado aqui direito, o que é que significa o conectivo? Se então, nesse aqui, ele tem a ideia de reciprocidade. Então, como é que vai se ler a partir do primeiro exemplo? Se 2 dividido para 12, e somente se 2 vezes 7 for dividido por 12 vezes 7. É o se, somente se. Pessoal, é um vídeo rápido, certo? Sim, pessoal, vamos lá. Para encerrar, né? Olha só a definição do termo condicional, se somente se. O que é que diz aí que eu li o livro? Ó? O condicional se somente se é verdadeiro somente quando P e Q são ambos verdadeiros ou ambos falsos. Isso só acontece quando o condicional é falso. Então, vamos lá aqui na prática. Vamos aqui na tabela. Não entendi nada, professor. Na tabela verdade, no condicional se somente se, só vai ser verdadeiro no seguinte caso, pessoal. Quando P e Q forem
verdadeiros ou falsos. Vamos aqui, analisa aqui a tabela. Quando o P e o Q forem verdadeiro, né? Essa preposição composta vai ser o quê? Verdadeiro, quando ambos forem falsos. Quando ambos também forem falsos, sua resposta vai ser o quê? Verdadeiro. Note que nas outras condições, o resultado será falso. Então, no condicional, fazendo uso do conectivo condicional se somente se, só terão dois casos que a preposição será verdadeira. Se tanto P e Q tiver o mesmo valor lógico. Se ambos forem verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se ambos forem falso, será falso. Valeu, pessoal. Até a próxima, viu?